Fala galera, tudo bem? A gente vai gravar um assunto, acho que é bastante recorrente nas provas dissertativas e de teste de FUVEST, UNESP, que é polifonia, tá? Polifonia é um conjunto de vozes que formam um texto. Então a gente imagina, por exemplo, olha, aborto, um tema bem polêmico, tá? A Igreja Católica vai ser contra, pode ser que alguém de saúde pública seja favorável, o Estado tem que decidir, a família pode ser contra ou favorável, são instituições que emitem juízos de valores a respeito de determinadas pautas que são sociais, a gente chama isso de debate cívico, tá? A definição de polifonia é o seguinte: normalmente, uma boa sociedade democrática, ela tem uma pluralidade de vozes, uma multiplicidade de vozes, porque tem jogos de interesse aí que são contrários. A polifonia, ela está ligada a como esses jogos se interrelacionam no texto, como é que eles aparecem do ponto de vista concreto na escrita, tá? Então a gente tem a polifonia, que é explícita, que você fica sabendo quem é que pensa o quê, que para quem é aluno aparece na forma de discurso direto ou indireto, né? Se eu digo, por exemplo, embora acredita no poder da comunicação, Humberto Eco afirma que as redes sociais deram voz a uma fauna de imbecis. Não sou eu que estou dizendo isso, eu estou citando o nome do Humberto Eco. De repente eu nem acredito nisso, eu estou citando o nome do Humberto Eco até para discutir o conceito, tá? Mas ele é uma referência no assunto. Ele escreveu Apocalípticos e Integrados, que é, sem sombra de dúvida, o livro mais importante hoje para a gente discutir comunicação, então eu tenho que citá-lo. E a citação, tá? Que vocês usam em redação mesmo. Sobre a democratização da informação pelas redes sociais, Humberto Eco afirma, dois pontos, aspas, foi uma irrisão da cultura. Redes sociais deram voz a uma fala de imbecis. Agora o meu texto vai ganhar uma autoridade maior ainda, né? Se eu quiser ser mais explícito, eu falo aonde ele afirma, a data de publicação, tudo isso. Não é a minha voz, é a dele, mas ele serve para mim como um argumento de autoridade. Na forma implícita, tá? Desculpa, na forma explícita ainda, a gente tem hibridização do discurso, que seria um item C. Eu trouxe aqui para vocês, tá, uma parte da obra imatura do Mário de Andrade, em que no finalzinho de cada capítulo, ele coloca Lacta, Saulos, Guaraná Espumante, Beija-Flor, como se aquilo fosse literalmente os anunciantes, né, os propagandistas que estão financiando o livro dele. É uma brincadeira que o Mário faz em Amar, verbo intransitivo. Eventualmente você tem romance que traz cartas, histórias em quadrinhos, simula convites, tá? Por exemplo, em Memórias Sentimentais de João Miramar, para o romance, o narrador coloca um convite aí do batizado de um filho. Essa hibridização de tipo de discurso aparece como polifonia também, tá? Ela é um dado importante da polifonia. Na sequência, a gente vai trabalhar com aquilo que seria, tá? Ainda essa hibridização, por exemplo, no Macunaíma do Mário de Andrade, você tem um desenho que é da morte da mãe do Macunaíma. Ele narra e aí ele vai colocar como que ele via isso daí. É lógico que aqui é um discurso indígena misturado com a leitura da cultura letrada, tudo isso. Os vestibulares têm explorado isso bastante. A polifonia implícita ela é mais complicadinha, né? Porque ela não, as duas vozes não aparecem de forma direta. Você tem que saber contexto, um monte de coisa. Nós temos uma prova bastante famosa da VUNESP falando sobre a negação categórica, que é uma forma de polifonia, tá? O Noel Rosa gravou uma música para uma mulher por quem ele estava apaixonado, em que ele dizia o seguinte: para que mentir se tu ainda não tens esse dom de saber iludir? Para que mentir se não há necessidade de me trair? Para que mentir se tu ainda não tens a malícia de toda mulher? Era isso. O Caetano Veloso responde a essa música anos mais tarde com outra música chamada Dom de Iludir. Não me venhas falar na malícia de toda mulher, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. O que que o Caetano leu? Quando o Noel Rosa fala para a mulher, você não sabe mentir, ele está dizendo, você é incompetente. Você mentiu para mim e eu peguei.
E quando ele diz ainda não sabe mentir, ele está dizendo você vai ser mentirosa, porque é da tua raça ser mentirosa, mulher desgraçada, né? E o Caetano responde a isso, falou, o sujeito é machista. Não me venha falar na malícia de toda mulher, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Não me olhe como se a polícia andasse atrás de mim. Cale a boca e não cale na boca, notícia ruim. Você sabe explicar, você sabe entender, tudo bem? Você quer, você faz, você tem. Você diz a verdade é seu dom de iludir, como pode querer que a mulher vá viver sem mentir? O Caetano fala na voz de uma mulher respondendo aquilo que ele considerou uma agressão, porque a negação do Noel Rosa diz muito mais as afirmativas do que aquilo que nega. O que que ele afirma? Você é uma mentirosa incompetente e você é uma pessoa falsa. A ironia, gente, é outro discurso polifônico implícito, tá? Os memes que os vestibulares exploram bastante trazem isso. Então, você é radical? Conte mais como é tomar todinho sem canudinho. Gente, quem toma todinho não é radical em nada. Voltar com um ex é tipo colocar a mesma roupa e depois tomar banho. Tipo, uma coisa que não se faz, tá? É uma brincadeira e os memes sempre fazem isso. Eles sempre vão trazer uma voz implícita, né, que diz alguma coisa, mas de maneira não direta, e uma voz explícita que está afirmando. E a gente tem ainda uma terceira forma, tá, de polifonia implícita, que é a mudança de registro. Olha o que o quadrinho traz para gente. Eu falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Pessoa extremamente culta. E o português aí varia. Gente, alguém que erra a própria língua materna, tem competência para falar nem isso, né? Que você é mergulhado no contexto, menor condição de saber falar fluentemente inglês, espanhol, francês, russo e alemão. A mudança do registro do discurso diz que ela mente e nega a primeira afirmação dela. Isso é uma forma de polifonia implícita, tá? Dá uma olhada como é que a Unicamp trouxe isso no vestibular de 2022, tá? Para a gente conseguir pensar a pergunta. Quando o Batel alcançou a boca do rio, já estava ali 18 ou 20 homens pardos, todos nus, sem nenhuma coisa que lhes cobrisse suas vergonhas. Lembrando que no contexto de 1500, a palavra vergonha referia-se aos órgãos sexuais. Então estavam ali 18 e 20 homens pardos, sem cobrir as vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas flechas. Viam todos rijos para o batel, mas Nicolau Coelho fez sinal para que pousassem os arcos e eles os pousaram. Ali não pudemos entender a fala deles, nem os ouvir direito, por o mar quebrar as costas. Eles não estavam interessados, os portugueses não queriam ouvir o que os índios tinham a dizer. Segunda cena. A primeira cena do contato, em que um imaginado ruído do mar impede a audição, vai se replicar pelo restante da carta, em que outros discursos indígenas, como a possante oratória dos antigos tupi, são ignorados, não compreendidos ou observados com perplexidade. Numa outra cena da carta de caminha, um ancião, visivelmente um líder tupi, recepciona os viajantes com um discurso encarado com espanto por Pedro Álvares Cabral, que lhes vira as costas e segue a sua caminhada pela nova terra. Indique, na carta de Pero Vaz de Caminha, dois aspectos fundamentais do projeto colonizador português e explique esses aspectos. Gente, ele quer que você entenda o que os portugueses queriam e quais eram as formas, né, os dois aspectos importantes que eles usavam. O que os portugueses queriam? Colonizar um novo mundo. Então, quando o Batel alcançou a boca do rio, já estavam ali 18 ou 20 homens pardos, todos nus, nenhuma coisa que lhes cobrisse as vergonhas. Traziam arcos nas mãos e suas flechas. Como que eles fazem isso? Por meio da religião católica e por meio do silenciamento desses indígenas. Falam, olha, eles falavam com a gente, mas a gente não ouvia direito, tá? A pergunta B. Explique as duas cenas mencionadas na carta de Caminha, relacionando-as às situações atual dos povos indígenas. Olha o que aconteceu. Os portugueses chegaram
Para os índios, os portugueses eram desconhecidos. E aí os portugueses acham estranhos, falaram, olha, fizemos sinal para eles baixarem as armas e eles obedeceram, eles baixaram. Tipo, eles são dóceis, a gente vai conseguir dominá-los. Os índios até hoje são tratados como dóceis. Atualmente, eles continuam sendo exterminados, tá? A gente chama de genocídio indígena. Segunda categoria, eles tentaram falar, os indígenas tentaram falar e não foram ouvidos. A gente chama isso de invisibilidade. Até hoje, né? Porque a pergunta da Unicamp é essa: os aspectos relacionados com a condição atual dos indígenas. Em relação à demarcação das terras indígenas, em relação aos direitos dos indígenas, eles não são ouvidos. A gente produz as leis e eles recebem essas leis. Vocês estão vendo que aqui a gente está trabalhando com a voz daquilo que seria o opressor em relação ao oprimido. Mas você entende o que acontece pelo oprimido, mesmo que a voz dele não esteja presente, pelos aspectos da chamada polifonia implícita. O português fala, eles tentaram falar e a gente não ouviu. E a Unicamp fala, até hoje, não se ouve os índios. Ou seja, já não é mais porque você não sabe ouvir, porque a gente tem gramática tupi, a gente conhece a língua dos indígenas. É porque nós não queremos ouvir. O nosso projeto colonizador, ele continua, ele se estende até 2025. Beleza, gente? Uma boa semana para vocês, bons estudos, boa sorte com a polifonia no vestibular.